Olá, estamos ao vivo, vamos iniciar mais uma live hoje, da nossa live de quarta-feira, que é também um aquecimento para a imersão Domine-se, que tá chegando, gente, olha só, dias 16, 18 e 20 agora, nós já teremos a nossa imersão. E nós vamos mergulhar fundo, como o próprio nome diz. O objetivo dessa imersão é mergulhar fundo no tema domínio das emoções, onde eu vou te ajudar, te ensinar, trazer técnicas para que você possa aplicar aí na sua vida, no seu dia a dia, para você ter o domínio das suas emoções sem depender do outro. Sim, isso é possível? É possível. Eu sei que quando eu falo isso, é meio que contraintuitivo, né? Como assim, Jane? A ideia que a gente tem é de que melhorar os relacionamentos, a gente fica na dependência do outro, esperando que o outro mude, que o outro faça alguma coisa. Mas é isso mesmo. É possível sim que você transforme as suas relações, e eu não estou falando só de relacionamento conjugal. É claro que as relações conjugais, as demandas são muito maiores. Eu confesso para vocês, sabe por que eu sei disso? Pelo meu trabalho que eu já venho desenvolvendo aí há muitos anos, pela pesquisa que quem está inscrito na imersão, e nós já estamos lá com mais de 600 pessoas inscritas, e eu sempre peço para que essas pessoas respondam uma pesquisa que eu faço, porque eu quero saber qual é realmente a necessidade de cada um, porque até as aulas que eu estou montando, elas têm o objetivo de atender a necessidade das pessoas. Não adianta eu preparar uma aula lá com muita profundidade, mas se a realidade não tem a ver com a realidade de vocês. Então, meu objetivo é realmente fazer algo que seja um divisor de águas na sua vida. Então, se você que está aqui ainda não se inscreveu, a hora que finalizar a live, vai lá na bio do meu Instagram e faça a sua inscrição. Tô vendo que já chegaram algumas pessoas aqui. Todos vocês sejam muito bem-vindos. E olha, pessoal, hoje, o tema da nossa live de hoje é: o que você está carregando que já poderia ter deixado para trás? O que é? Nós vamos aprofundar hoje nesse tema aqui também. E eu vou começar essa live contando uma história para vocês, uma história no formato de parábola. Dois monges estavam viajando junto, e eles chegaram num determinado local, à beira de um rio, e se depararam com uma mulher que estava lá, e ela estava tendo dificuldade de chegar do outro lado, na outra margem. Quando um dos monges percebeu aquela situação, ele não hesitou. Pegou a mulher no colo e atravessou ela para outra margem. E eles continuaram a viagem. Mas um dos monges ficou visivelmente incomodado com aquela situação. E aí, depois de um longo silêncio, ele perguntou para o outro monge, falou: por que você fez aquilo lá? Nós temos essa regra de não poder tocar em mulher. Então, por que você pegou a mulher no colo e atravessou ela no rio? E aí o outro monge, o mais velho, que tinha pegado a mulher, respondeu com toda a tranquilidade. Falou assim: olha, eu peguei ela e coloquei na outra margem e deixei ela lá. Mas você está carregando ela até agora. O que essa história mostra pra gente, né? Que quantas vezes a gente fica carregando tantas coisas que não teria mais necessidade da gente estar carregando, quantas coisas que a gente leva para nossa vida, um dia, 2 dias, meses, anos, e aquilo vai se tornando um fardo muito pesado. E às vezes o que aconteceu nem é algo tão grave, nem é algo tão pesado. O que faz com que fique pesado é o fato da gente insistir em carregar aquilo por tanto tempo. É como
essa garrafa aqui. Essa garrafa aqui que eu tô na mão, o peso dela nem é tão importante assim, né? O que importa é a quantidade de tempo que eu seguro essa garrafa na mão. Se eu seguro ela por 5 minutos, não vai ter problema nenhum. Vai ser super tranquilo para mim, ó. Se eu seguro por 1 hora, já vai começar a doer meu braço. Se eu seguro essa garrafa nessa posição o dia todo, muito provavelmente vai entorpecer o meu braço de tanta dor. Com algumas emoções, é a mesma coisa. Mágoas, ressentimentos, que a gente vai levando isso por meses, por anos. E isso que faz com que vai ficando cada vez mais pesado. É como se cada um desses sentimentos, dessa mágoa, dessa tristeza, fosse uma pedra. E aí você vai jogando cada uma dessas pedras na mochila. Inicialmente você nem percebe o peso, mas com o tempo você vai se arrastando de tantas coisas pesadas que você está levando. Então, você já viveu algo assim? Você já teve a sensação que você ainda carrega coisas que aconteceu há muitos anos atrás e tá aí dentro de você? Responde aí para mim, sim ou não. Se você já se percebeu carregando algumas coisas que, se você for fazer uma análise agora, poderia ter deixado isso para lá, poderia ter deixado isso lá para trás. Então me responda aí. Então hoje, o meu convite aqui nessa live é para que a gente possa refletir sobre isso. O que é que você continua carregando coisas que não te servem mais? O que seria esses pesos, né? Vamos trazer algumas coisas aqui para a prática, né? Mágoas antigas, sabe aquelas que às vezes são mágoas que está tão presente que acaba influenciando no seu relacionamento atual. Mas não tem a ver com o que aconteceu agora, tem a ver com o que aconteceu antes. Brigas antigas, conversas que não aconteceram, que às vezes se tivesse acontecido no momento, teria resolvido ali, mas se não resolveu, o que naturalmente acontece é ir ficando cada vez mais difícil, a mágoa aumentando cada vez mais. É como se a gente fosse empurrando a sujeira para debaixo do tapete. E o que acontece? Vai só crescendo, vai só se avolumando cada vez mais. Alguém, por exemplo, é muito comum a gente ouvir isso acontecer, ver isso acontecer. Às vezes não fala com o irmão por muitos anos, não fala com o pai, não fala com a mãe, por coisas que aconteceram há muito tempo. Outro dia, talvez vocês até viram isso também, eu ouvi uma declaração da Xuxa num vídeo, ela dizendo que na época das eleições, a irmã dela ficava mandando mensagens sobre Bolsonaro, naquela época, no auge das eleições lá, né? E aí ela foi e bloqueou a irmã dela. A irmã dela mora fora, acho que nos Estados Unidos, e ela bloqueou a irmã para não ficar, e ela pensou, vai ter o meu aniversário, ela vem, e aí quando chegar aqui a gente resolve. Só que a irmã dela morreu. E aí ela não teve a oportunidade de resolver essas questões com a irmã dela. Então, imagina, por uma bobagem, algo que nem tinha a ver com elas, com a relação das duas, né? E aí acabou gerando essa situação e ela fala que como ela se arrepende disso, né? Se ela deixou se levar por uma situação que era uma forma simples até de resolver, né? Mas foi se avolumando cada vez mais e aí infelizmente a irmã veio a morrer. Então, essas mágoas antigas pode significar um desses pesos que a gente vai carregando, né? Às vezes um erro que a gente cometeu no passado
e a gente leva isso, fica revivendo mentalmente, se punindo, se cobrando, algo que aconteceu lá atrás, não tem mais como mudar. Então, o que vai adiantar ficar remoendo isso hoje, né? Se autopunindo. Faz algum sentido isso para vocês, pessoal? Tô vendo aqui que a Regina Hipólito tá aqui, seja bem-vinda. Fajar, não sei como é que pronuncia. Joselma, Elaine, a Lília, a Maria José Moraes, a Marlene, o Davi, a Ventura Rocha, a Ariane. Pessoal, todos vocês sejam muito bem-vindos, tá? E como vocês já sabem, em qualquer momento que vocês tiverem dúvidas, podem fazer pergunta. Aqui a gente tá num ambiente seguro e também que vocês se sintam à vontade para isso, tá? Outro exemplo de peso que a gente às vezes pode carregar por muito tempo. Às vezes uma expectativa que você tinha de algo que você queria realizar, mas não aconteceu daquele jeito, uma expectativa frustrada. E isso transformou numa amargura, e isso fica pesado, e você fica sempre pensando nisso. É como se tivesse aquele peso que não te deixa também sair do lugar. Às vezes uma culpa por exemplo, por você dizer não, né? Por algo que você teve que dizer não, por uma pessoa que você teve que afastar, e aí você se sente culpada por às vezes não atender as expectativas da família, né? Mesmo que quando você atende isso te fazia adoecer, mas ainda assim você fica se sentindo culpada ou culpado por não conseguir atender essas expectativas. Peso da comparação, isso também pode se tornar muito pesado ao longo da vida, né? Você se mede por uma régua do outro, né? Pela mãe perfeita do Instagram, pelo relacionamento do vizinho, pela profissão pela aquela profissional que nunca erra. Então, e tudo isso são só alguns exemplos de pesos que a gente pode ir carregando aí ao longo da vida. E a gente se acostuma a carregar com esse peso. Cada vez a gente vai jogando uma pedrinha nessa mochila e de repente a gente não se dá conta mais dessa tonelada que a gente tá arrastando. Então, vamos aqui, o meu convite é para que a gente possa fazer isso juntos, que a gente possa refletir sobre isso. Se for possível. Oi, Gilson, boa noite, tudo bem? Seja bem-vindo, tá? Falei com o João. Que legal, você conversou com o João César essa semana? Eu tô morrendo de saudades dele, viu, Gilson? Eu queria ter falado com ele hoje, porque eu sonhei tanto com ele essa noite. A Maria Vitória chegou aqui também. Mas que bom que você falou com ele, tá tudo certo? Deu certo que vocês conversaram lá? Torço para que sim, tá? Pessoal, vamos fazer o seguinte, vamos fazer esse exercício da seguinte maneira. Olha lá, Gilson, a proposta que eu tô trazendo aqui para vocês da reflexão. Você vai escrever aí, se você tiver acesso a papel e caneta, pense agora de algo que você poderia já ter deixado lá atrás, que você não precisaria estar carregando isso ainda, mas que quando você olha agora, que você faz essa reflexão aqui junto comigo, você percebe que você ainda carrega algo aí que gera um certo peso para você. Se você tiver a possibilidade de ter um papel e uma caneta, você vai escrever isso. Então pensa, reflita aqui comigo, escreve aí. Ou você pensa, né? Imagine aí o que você está carregando que você já poderia ter deixado para trás. Seja uma cobrança que você tem de você mesmo, seja uma história, uma palavra que te disseram. O que é? Lembrou de alguma coisa aí? A gente precisa pensar, a gente precisa olhar para dentro e refletir sobre isso.
Ou às vezes não, às vezes é muito fácil da gente identificar o que é que está pesando, o que está corroendo aqui dentro. E por que é tão difícil a gente deixar isso para lá? Por que é tão difícil a gente soltar essas mágoas, esses ressentimentos? Existe uma explicação na neurociência para isso. O nosso cérebro, ele tende a repetir experiências dolorosas, numa forma mesmo de autoproteção, porque ele quer evitar que aquilo aconteça de novo. Então, no movimento de se autoproteger, o nosso cérebro faz isso. Então, ele tende a repetir a experiência para que a gente, tá vendo aquilo lá que aconteceu? Lembra? É como se ligasse um sinal de alerta pra gente. Então, cuidado com isso aí, para você não cometer de novo. Então, ele traz para junto de nós, para que a gente não esqueça. Outro motivo é que a gente confunde perdão com fraqueza. Não, se eu perdoar, vou estar parecendo um fraco, né? Imagina, o que aquela pessoa fez comigo? Agora eu vou deixar para lá? Não vou deixar para lá. Mexeu comigo? Não é assim, tá achando o quê? E com isso a gente confunde o perdão como se estivéssemos sendo uma pessoa fraca. Faz sentido isso para vocês? Alguma vez isso já passou pela cabeça de vocês? Que eu não vou perdoar aquela pessoa lá, porque senão ela vai achar o quê? Vai achar que pode fazer sempre o que quiser comigo. Alguém já pensou isso? Eu confesso para vocês que já. Que muitas vezes eu já pensei isso, né? Que, tá achando que é o quê? Faz, acontece, e aí vai ficar por isso mesmo? Só que é algo muito mais profundo, né? Não tem a ver com o outro, na verdade tem a ver com a gente mesmo. Outro motivo que às vezes a gente vai juntando, né? Esse pedregulho aí na nossa mochila, que traz uma certa sensação de controle, né? Se eu tô sempre lembrando daquilo que a pessoa fez, é como se eu estivesse me protegendo, é como se eu estivesse no comando da situação. Só que é uma falsa sensação. E olha, pessoal, deixar para trás as mágoas, os ressentimentos, não é negar o que a gente viveu. Não é ignorar aquela experiência. É parar de viver como se a dor ainda tivesse acontecendo hoje. A gente traz algo que aconteceu lá atrás e traz a dor e é como se a gente ficasse revivendo aquilo hoje. Por isso é tão pesado, por isso que fica tão doloroso quando a gente traz os pesos do passado para agora. Então, é você aceitar, é a gente aceitar que crescer significa fazer escolhas. O que eu quero que me acompanhe da agora para frente? O que eu quero levar comigo? Será que vale a pena levar essas mágoas, esses ressentimentos, esses pesos? E olha, eu não tô querendo dizer aqui, pessoal, que seja fácil perdoar. Que seja fácil a gente deixar as coisas que nos magoaram para trás, abrir mão. Não é fácil. E eu sei disso por uma própria experiência que eu tive mesmo. No ano que meu pai ficou doente, que meu pai ficou em coma, e eu já compartilhei isso com vocês aqui, meu pai ficou 2 anos e 8 meses em coma. Naquele período de muita dor que eu estava vivendo, né, pelo fato de estar vendo meu pai naquela situação, né, meu pai que era um homem saudável, cheio de vida, e de repente cai numa cama do jeito que ele caiu, né, ficou em coma por 2 anos e 8 meses. Nessa mesma época eu perdi uma franquia. E a forma que eu perdi a franquia não foi eu perdi, me tomaram a franquia. E foi de uma forma muito dolorosa, sabe? Que tudo aconteceu no momento de muita dor que eu estava passando, no momento de fragilidade. E
a pessoa, ela intencionalmente, ela usou desse momento de fragilidade para pegar, para tomar a minha franquia e vender para outra pessoa. E olha, pessoal, isso me gerou um sentimento não só de tristeza, mas de mágoa muito grande. A ponto de, quando eu lembrava da pessoa que tinha feito isso, muitas vezes eu tive ânsia de vômito, sabe? O tanto que aquilo doía, sabe? E gerou um sentimento, uma mágoa muito. Mas aquilo estava me fazendo tanto mal, que eu vou contar para vocês o que foi que eu fiz para me libertar disso. Eu não sei se essa estratégia vai poder ajudar vocês. Eu trouxe até alguns exercícios aqui, como eu sempre faço, né? Não adianta a gente só falar sobre o problema e não trazer uma solução. Mas o que eu fiz na época, eu fiz um propósito comigo mesma. Eu acho que até a Neuvan, que está aqui assistindo essa live, eu acho que eu contei para ela sobre isso, de começar a orar para essa pessoa. E pessoal, de verdade, assim, eu confesso para vocês com toda sinceridade, eu acho que essa foi uma das coisas mais difíceis que eu fiz na minha vida. Porque você orar para as pessoas que a gente gosta, orar para as pessoas que a gente ama, sabe? É fácil a gente fazer isso. Mas você apresentar para Deus uma pessoa que te fez mal, que te magoou, que te feriu a alma, é muito difícil. As primeiras vezes eu não conseguia nem verbalizar, mas eu só falava para Deus assim: Senhor, me dá força, porque eu quero tirar isso de dentro do meu coração, porque estava me fazendo muito mal. E foi um exercício, e olha, não foi da noite para o dia, foi um exercício. Todos os dias eu fiz esse compromisso de apresentar aquela pessoa perante Deus. E olha, detalhe, eu não estava pedindo para Deus castigar ela, não era para Deus fazer ela pagar pelo que ela fez comigo. Não, eu orava, era para Deus ajudar ela, abençoar a vida dela, para que Deus cuidasse dela, era isso que eu pedia. A Maria José está falando que já fez isso também, orar por quem me feriu profundamente. É muito difícil, né, Maria José? Principalmente no início, né? Quando a gente começa a fazer isso, as primeiras vezes, pelo menos para mim foi muito difícil, gente. Para mim foi muito doloroso fazer isso. Mas, pessoal, foi uma sensação de libertação tão grande. E como eu estou dizendo para vocês, isso não aconteceu com um dia, com 2 dias, com 3 dias, foram meses. Até que um dia eu me dei conta que, gente, eu estava totalmente liberta. E a libertação era minha mesmo, porque eu nem cheguei a conversar com a pessoa, nem nunca mais falei com ela. Aquilo era me corroendo, doendo dentro de mim, né? E isso libertou da mágoa, né, Maria José? Olha que legal, né? Que a Maria José também já viveu essa experiência e ela pode comprovar, gente, que isso é libertador. Claro que existem outras técnicas, eu vou contar para vocês aqui, vou trazer para vocês, mas eu tô compartilhando com vocês a experiência que eu vivi e que foi libertadora para mim. Me limpou, sabe? Lavou, é como se fosse lavar a minha alma. Então aquela frase, quando as pessoas falam que você guardar mágoa, é como você tomar veneno esperando que o outro morra. Gente, isso é muito real. Isso é muito verdadeiro. Porque faz mal, é pra gente mesmo. E o que muda, né? Quando a gente solta, quando a gente se propõe, porque é um exercício intencional. É intencional, tá? Porque as primeiras vezes que você começar a fazer isso, não vai ser fácil, não. E eu não tô mentindo aqui pra vocês, eu tô sendo sincera. Mas você precisa estar muito consciente do que é que você quer para você. Você quer se libertar disso? Tem que estar muito evoluído para... Na verdade, Gilson, não é estar evoluído. Não acredito que seja estar evoluído. É você querer evoluir. E aí o movimento de evolução, ele vai acontecendo ao longo do caminho. Ao longo do processo. Porque, olha, as primeiras vezes eu me senti falsa, porque não era aquilo que eu desejava. Não era, de verdade.
As primeiras vezes que eu pedi a Deus por aquela pessoa, você acha que era de verdade? Não, não era. Eu queria pedir era para Deus mostrar para ela o que ela tinha feito comigo, que a minha vontade dentro de mim era essa. Então não tinha evolução nenhuma aqui não, tá, Gilson? Mas a evolução, a mudança, ela veio acontecendo ao longo do caminho. Ao longo do caminho ela foi acontecendo. Então, a sugestão é que quem quiser experimentar isso, você vai saber como é que é na prática mesmo. Experimentando isso, né? E quais são os benefícios? Eu vou trazer aqui ao final, né, algumas técnicas para vocês, como eu disse, né? Quais são os benefícios? Gente, a principal coisa, isso é gigante, né, para chegar nesse ponto, né? Mas é possível para todos, viu, Gilson? Eu acredito que é possível, sim, né? É possível. A gente também, a gente tem que ser, a gente precisa ser gentil com a gente mesmo, né? Se permitir que no início vai ser difícil, que não vai conseguir. E pode ser que cada um tem seu tempo, cada um vai ser de uma forma diferente, né? E a gente tem que aceitar e acolher isso também. Porque não é do mesmo jeito para todo mundo. Cada um tá num momento diferente, cada um tá vivendo situações diferentes, cada um tem a dor no nível de profundidade diferente. E é preciso considerar isso. Então, a gente não pode olhar para o outro e querer que nosso processo seja igual ao do outro, né? Cada um tem o seu tempo mesmo, né? O sentimento quando começamos a fazer isso é que Deus a elimine, né? Que tira essa pessoa do planeta, né? O bom seria isso, né? É verdade. A Mariana está dizendo que a mágoa nos adoece interiormente, é nosso fígado, nossa alma. E vem, não é só no nível das emoções, não. Isso vem para o corpo também, tá? Gastrite nervosa, uma série de doenças que podem, já existem estudos que comprovam isso, que podem surgir desse sentimento de mágoa, do ressentimento que ficou sendo alimentado ali por muitos anos, né? Então vai vir para o corpo também se a gente não cuidar. Então, o primeiro benefício é essa leveza, né? Uma sensação de libertação mesmo, de clareza das relações. Por que clareza das relações? Porque às vezes a gente traz para nossa relação atual algo uma mágoa, um ressentimento que aconteceu em outro relacionamento. Só que como a gente não deixou lá, aí o que traz, e fica muito confuso uma relação, uma pessoa ter, por exemplo, uma atitude que você pensa, nossa, mas o que tem a ver isso? O que foi que eu fiz? E às vezes não tem nada a ver com o relacionamento atual, tem às vezes com mágoas anteriores de outros relacionamentos. Então, quando a gente se liberta do que aconteceu antes, isso vai trazer clareza para as nossas relações, né? Um outro ganho também é que você vai estar inteiramente presente no agora, no que aconteceu agora. Você está aqui, vivendo o hoje, sem essas amarras do passado, né? E isso gera essa capacidade de amar as pessoas de uma forma mais leve e mais livre também, tá? Então, soltar o que pesa não é perder. Na verdade, é um ato de autorrecuperação, de estar em contato com a gente mesmo, né? Criar esse recontato com a gente mesmo. Então, agora eu vou trazer algumas dicas para vocês, tá, pessoal? Para que vocês possam aplicar aí, para que vocês consigam se libertar. Se alguém se identificou em alguma dessas, lembrou de algum ressentimento, de alguma mágoa, de uma autocobrança, de uma autoexigência, seja uma comparação, seja o que for, né? Para que você possa começar, de repente, a se libertar disso. E o primeiro exercício que eu trago para vocês é que você dê nome para esse sentimento. Que
Que sentimento é esse? Você tá com raiva? Você tá magoado? Você tá se autocobrando? O que é que você tá? Porque quando a gente identifica o sentimento, que você dá nomes, isso já ajuda o seu cérebro a processar e entender a emoção. E só por isso ele diminui a intensidade. Então, primeira coisa, o que o Gil está dizendo aqui? Mas Jane, se no caso ambos têm raiva um do outro, mas eu perdoo e a outra pessoa não, o que fazer? Nossa, Gilson, ótima pergunta você ter falado isso. Não tem a ver com o outro, Gilson, é um processo aqui interno. Muitas vezes você nem vai lá pedir perdão para o outro, não é nesse sentido. É você, é dentro de você, é um movimento interno. Se você achar que é válido ir lá, né, se tem algo que possa ser resolvido nesse âmbito de conversar, tudo bem. Eu acho que é válido fazer. Mas é um processo interno. E se você for nesse movimento, esteja preparado para que às vezes o outro não te perdoe. Mas é você com você mesmo. Nesse meu exemplo que eu contei aqui para vocês, eu não fui conversar com a pessoa. Não fui dizer para ela que eu estava perdoando ela por tudo que ela fez. Mas eu tive, depois que isso aconteceu, eu cheguei a ver essa pessoa e foi a prova de o quanto eu estava liberta. Porque eu olhei para ela e não senti absolutamente nenhum tipo de sentimento. Nada. Não significa porque era uma relação profissional, né? Mas eu olhei para ela, não tinha nada de mágoa, de ressentimento. Para mim, ela era uma pessoa qualquer. E foi muito, muito libertador perceber isso, né? Ah, sim, quando você precisa ser perdoado, tá? O perdão, se você precisa ser perdoado, então é importante que você faça esse movimento. Mas se você não for perdoado pelo outro, Gilson, é importante que você se perdoe. Porque o outro, a gente não tem controle sobre o outro. E é como o que eu acabei de dizer aqui agora. Cada pessoa está no seu tempo de evolução. Cada pessoa está no momento da vida. Então, você não pode ficar, se você for fazer esse movimento, você não pode ficar preso dependente do perdão dela. Porque o que pesa de fato é você se perdoar. Mas vale a pena essa tentativa de você ir. Mas se prepare internamente. Porque se não havendo perdão do lado de lá, da outra pessoa, você precisa estar preparado para você se perdoar. Para que você não tenha que carregar esse sentimento, esse peso a vida toda. Carregar isso só vai te fazer mal. Não tem nenhum benefício disso, né? A Ana tá dizendo aqui que eu quero isso pra mim. Tenta, Ana, vale a pena. Vale a pena. Eu vivi essa experiência. A gente viu a nossa colega que tá aqui também, que passou por isso. Não custa tentar, tá? E não se cobre, vai só com o coração aberto. Começa a colocar em prática. Então, a primeira coisa que você vai fazer, nomeie o sentimento. O que é esse sentimento que eu tô aqui? É de raiva? É de autocobrança? É de autopunição? É de culpa? O que é que tá aí dentro? Dê nome, tá? E uma coisa que ajuda muito também, dentro da psicologia, a gente chama isso de liberação emocional. Escreva uma carta que você nunca vai mandar, mas escreva. É uma forma de você ir se libertando, de você dar nomes, de você dar vazão a tudo isso que está aqui, ó, que está preso aqui dentro. Então escreva uma carta. É como se você estivesse escrevendo uma carta para essa pessoa, mas é uma carta que você não vai mandar. Então aqui o objetivo dessa carta é trazer uma liberação emocional. Muito poderoso esse exercício, muito poderoso esse exercício.
Eu já apliquei essa técnica, eu já vivi essa técnica em vários cursos que eu fiz, eu já passei por essa experiência e é uma experiência muito libertadora. Então escreva uma carta, tá? Você não vai colocar a carta para a pessoa, mas você vai escrever, que é uma forma também de trazer clareza para os sentimentos, de dar nomes para os sentimentos. Observa que o perdão aqui, Gilson, e todos vocês, aqui é uma forma de autocuidado, é uma autocura, você está se libertando dessas mágoas e desses ressentimentos, tá? Busque o autoconhecimento, porque quando você entende quais são os seus pontos frágeis, onde é que pega mais, onde é que está o seu nível de sensibilidade, então busque se conhecer. Faça essa busca para a sua vida. O autoconhecimento, ele é para a vida, gente, não é só para isso. Ele é um processo libertador. É você ter controle sobre você mesmo. É ninguém saber mais de você do que você. Então, o autoconhecimento, ele transforma a nossa vida em todos os níveis. Na relação da gente com a gente mesmo, na relação da gente com as pessoas à nossa volta. Tem esse poder. O que de fato tem o poder de transformar a nossa vida é o autoconhecimento. E agora o último exercício é aquele lá que eu já sugeri ele no início. Lá você vai escrever, se você não escreveu ou se você mentalizou, qual é essa mágoa que você tem, né? O que é que tá aí, qual é o sentimento que você tem, o que foi que aconteceu. Você vai escrever isso, ou então você vai mentalizar. E agora eu quero que você imagine junto comigo a seguinte situação. Imagine que você vai fazer uma viagem. Vamos imaginar uma viagem de trem, tá? Vamos ser mais românticos aqui. Imagine que você vai fazer uma viagem e essa viagem, ela marca um novo ciclo da sua vida. E por ela ser um novo ciclo da sua vida, você vai ter que escolher o que é que você quer levar como bagagem para essa viagem. Então você vai ter que fazer uma escolha. Seja um novo jeito de viver, seja um processo que você quer crescer, que você quer evoluir. Essa é a sua viagem de transformação, é a sua viagem. Mas você vai ter que fazer uma escolha. O que você quer levar nessa sua bagagem para essa viagem? E quando você fizer essa escolha, você vai estar decidindo o que você vai deixar no banco da estação. Isso eu não quero mais levar para a minha vida. Isso não me acrescenta mais nada. Isso não serve mais para a pessoa que eu quero ser, para a pessoa que eu quero me tornar. Eu não quero mais carregar isso comigo. E aí você vai ter que fazer essa escolha. Então, imagine essa situação. O que é que você vai escolher deixar no banco dessa estação? Qual vai ser o primeiro passo que você vai tomar a partir de hoje? Para deixar essa bagagem que você não quer no banco dessa estação. Então, pessoal, essa live, o meu convite aqui não foi tanto para dizer para vocês o que fazer. Eu trouxe várias possibilidades aqui que você pode levar para a sua vida. Mas é para te lembrar especialmente que você merece viver com leveza. Você merece ter essa tranquilidade de alma. Você merece isso. Você não precisa carregar todas essas coisas. Precisa carregar tudo. Vai deixando ao longo do caminho aquilo que não te serve mais. E para quem quer aprofundar aí mais nesse mergulho, eu quero mais uma vez reforçar o convite para vocês virem para a imersão Domine-se, que vai ser no dia 16, 18 e 20. Lá a gente vai ter oportunidade de fazer um mergulho mais profundo, né? Vamos falar não só desses tipos de
de libertação emocional, né? Mas de outros também. Que Deus possa te usar mais e mais para falar com as pessoas. Ah, Mariana, obrigada, tá? Isso não é live, isso é motivação de vida. Jana, obrigada por dedicar o seu tempo para nos ensinar. Gente, eu faço isso de todo o meu coração. E olha, vocês que estão aqui, eu já disse isso, mas eu acho que é importante dizer, repetir também, o quanto que eu também, o tanto que é uma troca muito gostosa isso, porque eu trago conteúdo, vocês trazem as experiências de vida de vocês, vocês compartilham, então isso é uma retroalimentação, tá? Tanto eu entrego quanto eu recebo na mesma proporção. Então, eu só tenho que agradecer muito vocês por estarem aqui, por dedicar o tempo, pelas mensagens que vocês me mandam, seja no WhatsApp. Gente, eu recebo muitas mensagens no WhatsApp. E eu acho muito interessante isso, porque a maioria das pessoas que fazem live, elas comentam que as pessoas mandam no direct, né? Pra mim, não. Mas eu desconfio que seja por conta... eu acho que de uma certa forma eu me sinto muito íntima de vocês. Eu acho que de uma certa forma vocês acabam sentindo isso também. Então, fiquem à vontade para mandar. É interessante que as minhas lives elas são muito mais assistidas depois do que aqui ao vivo. Mas não tem problema. O que importa é que de alguma forma eu consiga tocar um ponto aí que vai contribuir para que você viva de maneira mais leve, mais feliz, que os seus relacionamentos sejam mais saudáveis, tá? Mais uma vez, muito obrigada. Você é a luz na vida das pessoas, que Deus possa te abençoar cada vez mais. Amém, recebo com toda a humildade, que Deus possa abençoar todos nós. E olha, pessoal, lembrando, quem ainda não fez inscrição para a Imersão Domine, se vai lá no link da bio e faz a sua inscrição agora, tá? São 3 aulas 100% online e gratuitas, tá bom? Beijo grande para vocês e fiquem com Deus. Até a próxima semana, tá? Até mais!